Bom, então, voltando aqui, o que tem a ver, não é, minha visão e no que correlaciona isso com a minha casa? Ontem eu falei que a porta de entrada é a boca da casa, né? Então, cuidado com o que você alimenta a sua casa. E os olhos são as janelas, tá? Então, por isso é sempre bem, muito importante mesmo se você trabalha em casa, você posicionar a sua mesa, como a minha tá agora, que eu tô falando com você, eu tô olhando lá fora, de frente para a janela. Se você tem funcionários ou trabalha num local onde a sua mesa está posicionada de frente para uma parede, isso é um tanto prejudicial, sim, tá? É um tanto limitante. Eu mudei a minha, né? Porque quando eu cheguei aqui na Espanha, a minha mesa estava posicionada virada para a janela, mas tinha uma janela na minha lateral, mas isso ainda não é o certo. Mesmo assim é menos mal. Mas eu tenho que ficar de frente para a janela. Eu tenho que estar vendo lá fora o mundo. Porque isso, às vezes você não está conseguindo resolver uma questão, se você não está conseguindo ter uma solução ali para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento que você está executando, se você para alguns segundos, é a nível inconsciente, tá, gente, que eu estou falando. Mas você para alguns segundos e fica divagando, assim, olhando para o nada, lá para fora, o seu inconsciente está buscando a solução e ele vai trazer, ele traz, tá? Então, você vê que uma pessoa é muito mais produtiva se ela tem esse local de trabalho voltado para uma janela. De repente você fala, Neiva, não tenho como fazer isso, porque eu não tenho como mudar. Como que a gente faz esse caso, então? Então você coloca ali uma imagem que seja inspiradora para você. A imagem antes de eu vir para cá morar na Espanha, o meu apartamento lá em São Paulo, também eu não tinha condições de voltar para a janela, né? Porque no meu quarto não tinha janela, tinha uma sacada, uma porta de correr, e não dava para eu colocar ali. Mas o que eu fiz? Eu coloquei o mapa mundi, que eu gosto muito e me traz muitas inspirações quando eu vejo o mundo plano, tá? Mas a Terra não é plana, hein? E aí eu vejo o mundo assim, eu fico vendo, né, os países, vendo os mares. Isso é muito importante para mim. Então, de repente, se você tem filhos e o local de estudo deles vai para uma parede, coloca alguma coisa que possa ampliar a visão deles, né? Se você não quiser colocar um mapa mundi ali, que é muito legal para a criança se posicionar geograficamente, porque é um apelo visual, né? E a pessoa é, é, que tem a visão espacial, né? Ela tem muita facilidade. A maioria somos, não é? Visuais. A gente grava muito a memória através das imagens. Então isso é legal. Ou um quadro da natureza, do lugar. Você pode trocando esse quadro também, pode colocar do mar. Não coloca quadro do mar com tipo navio encalhado, barco encalhado, essas coisas encalhadas não, tá? Tem que saber o que você vai colocar. Umas cores suaves, ok? E que essas cores, por exemplo, que elas puxem mais para o amarelo e para o laranja, que são cores que ativam mais a sua inteligência, que geralmente são cores para a gente pintar a parede do escritório. Eu vou falar sobre cores nesses dias aí eu vou falar sobre cores também, tá? Vou falar ainda sobre cores, vou falar sobre as plantas e sobre as pedras, tá? Então a gente vai chegar lá. Eu tô no olho ainda, tá? E aí, você tenta fazer isso. Outra coisa importante, manter os vidros limpos, porque de repente você está sentado também, sentada, de frente para a janela, e o vidro está todo sujo, embaçado, é uma visão limitante que você vai ter do mundo, tá bom? Então, sempre limpinho, tá? Eu sempre tenho aqui do meu lado o meu limpa-vidros aqui, um sprayzinho, porque quando eu vejo que tá ficando embaçado o negócio, eu já limpo logo, ok? Outra coisa que não se deve ter é os vidros trincados. Se você tem lá um vidro que trincou, que rachou, você fica protelando para trocar, já corre e já troca esse negócio, não pode, ok? Se você for escolher tipos de janela para o seu local de trabalho, que sejam janelas
que tenham o maior número de vidro, assim, não o maior número de vidro, o maior número de extensão de vidro, que não sejam quadradinhos pequenininhos, ou que deformem a sua visão para fora, né? Então, que seja um vidro liso, tá? Que não deforma a sua visão para fora, ok? De repente você fala, ah, mas eu não tenho como fazer nada disso, Neiva. Então, que você sempre, quando você está trabalhando e a coisa começa a empacar, você levanta uns minutinhos, respira, vai lá fora, abre a porta, volta, ok? Mas o ideal mesmo é você sentar para o trabalho, para o estudo ou para desenvolver suas coisas na sua oficina, né? Para você que cria, você que é artesã, não sei o que você faz, sempre com o olhar para fora. Mesmo que você me diga, fala, ai, Neiva, mas para fora eu vejo um monte de prédio. Mas não importa. Se dá para você ver um pedacinho do céu, sabe? Você está vendo para fora. Então é sua visão de vida, a sua expansão de vida, ok? Por isso que nós temos os outros apelos que eu vou falar depois, que são as plantas e as cores, que fazem parte também, e alguns objetos de decoração que vão te ajudar. Mas o primordial é esse, ó. Eu tô falando aqui, por isso que às vezes eu começo a falar demais, né? E aí eu tô vendo lá fora. Tem prédio também, mas tem árvore, tem os passarinhos, tô vendo o céu, tô vendo tudo lá fora, tá? Então, todas as janelas são os olhos dos moradores, ok? E é importante você abrir, que se tem cortina, mas abre a cortina, sabe? Levantou de manhã, não sai de casa sem forrar a cama, tá? Porque eu já falei sobre isso ontem, ou nesses áudios aí. Abre também um pouco a janela, mas tá frio, mas deixa sair pela janela aquele ar já viciado, né? Passou a noite inteira ali morrendo de frio, o ar ficou viciado. Deixa o ar entrar, abre a janela um pouco para circular, né, a energia também, junto com o ar, claro. Abre a janela, traz claridade para o seu dia, traz claridade para a sua vida, através do seu olho, do seu olhar aí, que são as janelas da sua casa, ok? Janela de tudo, né? Então é muito importante. Então já aprendemos que a boca representa a porta de entrada e os olhos representam, as janelas representam os nossos olhos e a forma com a qual nós vemos o mundo, ok? Bom, partindo desse princípio também, que eu falei sobre as janelas embaçadas que tem que estar limpando, também o pó nas coisas, né? O pó na mesa ou na estante, aquela estante que você não limpa faz tempo, porque é estante de livro, dá mau trabalho, é um monte de livro. Não é legal. Isso você classifica aí como energias nocivas, tá? Bem como aquelas energias nocivas que gostam de trincas, sabe? Aquelas trincas ali na parede. Não é legal. A energia que se forma ali não é legal, tá? Então, o pó não é legal. As energias de trincas não é legal. Outra coisa que não é legal, quando faz um projeto de arquitetura, há que se pensar nisso, né? Alguns projetos, as pessoas fazem as paredes, por exemplo, do banheiro, área de serviço, por uma questão de solução arquitetônica, que para mim isso não é solução, né? É fazer uma parede com um ângulo menor que 90 graus, ou seja, um ângulo agudo, tá? Então, um ângulo de 90 graus. Como que é um ângulo de 90 graus? É o ângulo geralmente aí da parede da sua casa, do seu quarto, não é? Sabe quando você põe o braço esquerdo para frente, na direção da frente, né, do seu olhar de frente, e o direito na sua lateral, você forma um ângulo de 90 graus. Se você for fechando os braços, for fechando e aproximando os braços, ele vai começar a ser um ângulo, em vez de um ângulo reto, que de 90 graus é um ângulo reto, começa a ser um ângulo obtuso. Então ele vai se fechando. E isso, para energia nociva, é um prato cheio, né? Elas se alimentam disso, elas gostam de ficar ali. Sabe, quando eu comecei a fazer o especialista em Feng Shui, eu fiz estágio com uma psicóloga, olha que legal, né? Porque essa psicóloga, na verdade, ela me apresentou a radiestesia de uma forma tão bonita, e ela era psicóloga, e ela fazia com a radiestesia, ela fazia consultoria
nos locais de trabalho. Então eu lembro que eu fui com ela em vários locais, né? Mas o primeiro que eu fiz com ela foi no escritório de advocacia, que chamou ela para verificar a energia do ambiente. Olha só, a mulher psicóloga, danada, sabe? Eu perdi o contato com ela, infelizmente, mas ela se chama Heloísa Ramos. Eu não sei onde ela está agora, mas eu emano minha vibração de gratidão por essa mulher e o que eu aprendi com ela. Foi um curto período de tempo na minha vida, mas eu aprendi muito. E eu lembro que ela saía com um pêndulo, assim, eu ia atrás, né? Com o meu pêndulo também. E a gente chegou num local que o pêndulo indicava para entrar, e a gente entrou, e era um quartinho, que chama do quarto da bagunça, né? O quarto de arquivos, e o ângulo era um ângulo obtuso, era um local que tinha uma energia muito nociva. E as pessoas às vezes pensam que não, né? Falam, não, mas isso não faz parte da casa, tá sempre fechado. Mas isso interage com a casa. Claro, um ponto de energia na sua casa, ele vai interagir com a casa. Não tem como, não é? Então, esses locais são dessa forma, tem que trazer a cura para esses locais, tá? Bom, e como é a cura, Neiva? Tem vários elementos que você pode trabalhar nessa cura, né? O primordial seria a marreta, né? Você derrubar tudo. Mas como você não vai derrubar, você pode trabalhar aí com as cores e com alguns elementos, dependendo de que guá do espaço da casa que se refere a esse ponto, não é? Então lembra que no primeiro dia lá eu postei o mapinha, que você posiciona esse mapa na sua casa. Eu até pedi para você fazer o rascunho da sua casa. Você já fez? Vai fazendo, porque entre amanhã e depois eu vou trabalhar com esse rascunho seu aí, tá? Com a sua planta. E aí, dependendo de que guá está isso. Às vezes, esse quartinho da bagunça, ele está no guá da prosperidade, por exemplo, tá? Você me pergunta, onde é o guá da prosperidade? Eu vou te dar só um exemplo se você tem uma boa visualização. Imagina você entrando na sua casa agora, tá? Então você vai lá, pega esse áudio e vai lá, dá uma pausa aqui e vai lá na porta de entrada da sua casa, ok? Pronto, você foi? A porta principal de entrada da sala, não é a porta dos fundos não, tá? Porque a partir da porta da sala principal, que é a porta de onde chegam as visitas, sabe? Se alguém vai entregar alguma coisa, chega por ali. Então é por ali que entra energia principal. Bom, e aí você olha qual é o ponto, tá? Qual é o cômodo da esquerda? Você vendo a casa inteira, tá? De repente você tá na sala e depois tem a cozinha e a área de serviço, por exemplo, do lado esquerdo, tudo do lado esquerdo. Vai pela parede do lado esquerdo total, vai ela inteira, total do lado esquerdo, mesmo se ela quebra um pouquinho, porque, sei lá, quebrou aqui, entrou aqui, mas vai nessa parede até o final da construção. O que tem ali nesse local do lado esquerdo? Então, geralmente tem o quê? Ou é cozinha, ou era de serviço, ou é banheiro, ou é o quarto da bagunça. E justamente esse ponto é o ponto da prosperidade. Então, como que eu vou curar isso? Com elementos da prosperidade, tá? Que é o quê? Uma pedra de ametista, ou uma fonte, deveria colocar ali uma fonte de água, um aquário, e tudo que se movimenta e tudo que tem a cor violeta da transformação. A prosperidade, a abundância, ela tem a cor violeta, você sabia? E ali eu vou trabalhar com esses pontos de cor violeta, que é o ponto da prosperidade, tá? Bom, finalizo aqui porque esse áudio ficou grande. Posiciona a sua casa e veja que ponto é o seu, esse que tá lá no final, começando da parede do lado esquerdo da sua casa e termina. Como termina ali? Aí você já vai saber que esse ponto da sua casa é o ponto da prosperidade, ok? Amanhã eu vou falar sobre outro ponto, vou falar sobre o ponto de sucesso. Mas já localiza esse ponto, anota aí na sua planta, onde você fez o rascunho, escreve ali, prosperidade, ok? Vou terminar esse áudio aqui e vou te convidar para uma breve ativação de energia na sua casa. Te espero lá, um beijo.